Olá, bom dia, quarto ano novamente. Agora vamos estar estudando artes, certo? No livrinho de vocês aí, que vocês têm, de artes, tá bom? Será na página 34. Vamos estar aí trabalhando as artes visuais, perspectiva. Vamos observar essas duas imagens aí. Vamos fazer aqui o questionamento, né? Ao longo da história da arte, retratar o espaço, tal como era visto, foi um desafio para os artistas. Observe as imagens abaixo. Qual dessas imagens se aproxima mais à realidade? O que vocês acham aí, meus queridos alunos aí? Qual que aí dessas imagens se aproxima com maior realidade? O que seria esse espaço, né? O que seria esse espaço que fala aí em cima? O espaço pode ser bidimensionais ou tridimensionais. O espaço bidimensional é formado por duas dimensões. Quais são elas? Altura e largura. O espaço tridimensional é formado por três dimensões: altura e profundidade, né? Temos esses dois tipos de espaços, certo? Temos o espaço bidimensional e tridimensional, né? Como eu dei um exemplo, o espaço bidimensional é formado por duas dimensões, altura, largura, e o tridimensional é formado por três dimensões: altura, largura e profundidade, né? Vamos entender mais aqui, falando um pouquinho aí também sobre essas perspectivas, o que são, né? Vamos ler aí. Nas artes visuais, os artistas utilizaram diversos recursos para criarem ilusões em suas obras. Na imagem de abertura desta unidade, por exemplo, né, que a tia passou agora anterior, vimos uma paisagem, né, criada pelo artista Kurt Wellner em uma calçada, né? Ele ali, aquela primeira imagem que eu pedi para vocês observarem, olha aí, numa calçada, tá certo? Então, nessa obra, ele utilizou uma técnica de ilusão de espaço chamada perspectiva. Então, essa perspectiva, no caso, é uma ilusão. Ele inventou, né? Vamos lá. A perspectiva foi criada centenas de anos atrás pelos artistas do Renascimento, certo? Tia tá lendo aqui. Pronto. Essa técnica cria profundidade, como eu falei, o que era de espaço e tudo, né? Essa técnica cria profundidade, né? Volume, né? Nas imagens, a localização a localização de cada elemento em uma pintura indica o tamanho, né? No caso, a cada localização de cada elemento em uma pintura indica o tamanho, né? Indica o tamanho que ela terá. Isso se chama proporcionalidade. Proporcionalidade, né? Que é, no caso, o tamanho, né? A pintura, né? Essa palavrinha aí. Observe a imagem ao lado. Essa imagem aqui, observem aí, né? O que é que tá dizendo aí? O homem olhando os prédios através da janela, não é isso? Então, por que que o homem parece maior que os prédios, né? Aí vem a questão do tamanho, né? Da proporcionalidade, da localização que ele está, certo? Da pintura, né? Da profundidade, certo?
vamos aqui. Temos um jogo aí falando um pouco sobre a ilusão, né? Que é a perspectiva. Utilizando esse jogo de ilusão com a profundidade, né? Como eu falei, que é a questão da profundidade. Vamos lá. O artista, né? Holandês, né? Deixa eu te aproximar aqui. Holandês, Maurits Cornelis, né? Criou centenas de intrigantes em suas gravuras. Em algumas delas, há escadas infinitas, nas quais sua personagem caminham em todas as direções, né? Que seria essa imagem aqui com várias escadas, não é isso? Essa é uma de suas obras de arte, né? Uma de suas ilusões. Vamos entender mais sobre os elementos das nossas perspectivas, que é as ilusões. Vamos lá. Para construirmos a ilusão da perspectiva, como a tia falou, em uma imagem, é necessário, né? É necessário levar em consideração alguns elementos, né? Quais são esses elementos aí que são levados em consideração? O ponto de vista, né? Ponto de vista que corresponde ao posicionamento daquele que olha. Assim, de acordo com a mudança de posicionamento desse observador, o ponto de vista também muda, né? Temos também aí a linha do horizonte, linha imaginária, né? Como eu falo da ilusão, que determina a altura dos olhos de um observador fixo. Nessa imagem, a linha do horizonte está na linha entre o solo e o céu. Temos também aí o ponto de fuga, né? O cruzamento do olhar do observador, o ponto de vista com a linha do horizonte resulta no ponto de fuga, pois é esse o ponto em que o olhar do observador está concentrado. E por último, temos a linha de fuga. São linhas imaginárias, né? Como falo da ilusão, que convergem para o ponto de fuga e ajudam a estabelecer a proporcionalidade das formas. Assim, quanto mais próximo o ponto de fuga, menor será a imagem. E quanto mais longe do ponto de fuga, maior ela será. Não é isso? Nossa atividade. O que é que vocês vão estar realizando, certo? Primeiro vamos ler aí em cima, né? Agora que estudamos a aplicação da perspectiva, né? Nas artes visuais, vamos criar fotos aplicando a perspectiva forçada. Temos as duas imagens, né? A primeira aí, veja como pode ser feita, né? Eles estão usando a perspectiva forçada aí, né? Isso na primeira imagem. E na segunda imagem também. Mas, qual será a atividade que vocês vão estar realizando? Vamos lá. Vocês, né, alunos, prestem atenção. Vocês vão estar fazendo um desenho, certo? Vão desenhar, fazer um desenho de observação de objeto, né? Fazer um desenho de objeto a curta e média distância, tá certo? Que te acabou de falar, referente a essas perspectivas de ilusão. Essas duas imagens aí, elas estão uns desenhos de forçada, não é isso? Como ficar em pé, olha só aí, observação. Mas o desenho que vocês vão estar fazendo vai ser de curta e média distância, que vocês vão realizar um desenho que nomeia e utilizam os conceitos aprendidos, né? Que são perspectiva, profundidade, né? A questão que nomeia o tamanho. Que mais que vocês vão estar fazendo aí imaginárias, certo? De alturas, algum desenho referente a essa perspectiva de ilusões, tá bom? Que vocês vão estar realizando aí a questão de algum desenho, altura, de largura, a profundidade, tá certo? Formado também, deixa eu ver aqui outra coisa, o espaço, altura por largura,
Esse será um dos tipos de desenhos que vocês vão estar fazendo. E após o desenho, pode ser semelhante a essas imagens, tá bom? E vocês vão estar enviando para a tia nas devolutivas ou no privado para a tia Jeane, tá bom? Essa será a atividade de artes. Beijos e abraços.